no governo, geralmente, ele compra as mercadorias em larga escala, ou licita pelo menos em larga escala. Os pedidos, é bom você fazer uma análise do órgão público, mas geralmente são pedidos maiores do que a sua lojinha no varejo. Se você tem uma papelaria aí, entra uma pessoa, o cara vai lá e compra uma caneta, uma régua. Eu estava conversando ontem com a patroa, vou contar uma história rápida. Eu estava conversando ontem com a patroa, e aí ela... No trabalho dela, ela estava precisando de algumas coisas, tudo. E ela falou, passei ali na lojinha tal e eu comprei um grampeador, comprei um corretivo, comprei uma caneta. Uma. Eu falei, beleza, que legal, tudo, não sei o que, né? Comprou uma. Agora, no governo, dificilmente ele vai te fazer um empenho para uma caneta, para um corretivo, para um, sei lá, que mais que ela comprou? Um grampeadorzinho. E aqueles pequenininhos ainda, sabe? Aqueles que é do tamanhozinho de um dedo assim. Então, vender para o governo não é que necessariamente reflete em maior escala, mas a chance de que você venda numa escala maior do que o que você vende aí no varejo, na porta da sua empresa, é muito maior, tá? Você consegue dar um volume maior de vendas. E isso, conversando já com pessoas que já foram clientes nossos, pessoas que trabalham com venda no mercado privado também, venda no governo, eles me falaram o seguinte já, não são todos, mas muitos já me falaram o seguinte: o bom que eu vejo de vender para o governo, Serra, para mim, é porque eu tenho produtos aqui que eu trabalho, o produto aqui na prateleira faz 2 anos. Em 2 anos eu vendi 15. Deu uma média mais ou menos, um ano, em um ano eu vendi 15. Deu um pouquinho mais de um por mês. Na licitação, em um ano eu vendi 90. Então ele deu volume, deu vazão para um produto que estava praticamente parado aqui, né? Tinha que ter, mas eu ficava parado. Então na licitação eu consegui ofertar esse produto. Ele falou, eu perguntei, mas por que você conseguiu, por que deu vazão esse na licitação e no mercado privado não, né? Eu fiquei curioso, porque por que tem alguns produtos que você conseguiu vender na licitação e no mercado? Ele falou assim, olha, pelo seguinte, quando vem alguém aqui fechar, era cozinha, utensílios de cozinha, né? Ele falou, quando o pessoal vem aqui fechar utensílios para cozinha, ele vem e foca em outras coisas. Ele foca num forno bacana, ele foca numa bancada, em todas essas partes de utensílios, ele geralmente não compra aqui comigo. Não é o meu forte. Mas eu tenho que ter, porque se o cara vier aqui, ele vai precisar comprar. E nas licitações eu consigo ofertar esses produtos. Geralmente quando o cara vem aqui na cozinha, ele já vem com a ideia de fechar o grosso, o que é o caro, o que é mais pesado. Esses utensílios, às vezes ele já tem, porque ele já tem na cozinha dele, ou ele vai repondo de pouco em pouco. Então ele vem aqui comprar um, comprar dois para repor, no órgão público não. Quando eu participo da licitação eu consigo vender tudo para ele. Eu falei, bacana, né? Que legal. Ele falou, mas então, o bom é que eu dei vazão para um produto que estava parado. E claro, eu precisaria ter... que entra no mesmo caso de eu conversando com uma amiga minha de papelaria, e ela falou o seguinte, ela me chama de Henrique, né? Ela falou, Henrique, qual que é o problema? Nessa parte aqui da loja, tudo que vende aqui, eu não tenho lucro, eu troco figurinha. Dependendo da quantidade que o cara comprar, eu levo até prejuízo. Entretanto, se o cara vier numa papelaria e pedir algum desses produtos e eu não tiver, ele nunca mais volta. Então eu preciso ter para atrair o cliente para conseguir vender outros, né? E eu falei, e na licitação? Na licitação é bom porque também eu consigo dar vazão para esse, né? Entra nessa esfera. Nem tudo que está numa loja, pessoal, nem tudo numa loja. Você vai no mercado, por exemplo, qualquer mercado aí na sua região, entenda, nem tudo que está lá, ele tem uma margem de lucro alta e quiçá tem lucro. Tem alguns produtos lá que ele acaba nem tendo, se você for ver no final das contas. Mas ele precisa ter, porque se você for no mercado para procurar alguma coisa e não tiver, ele não vai conseguir... Ele não vai conseguir te fidelizar, né? Você não vai voltar mais lá. E geralmente as coisas que ele tem menor lucro é aquelas coisas que você mais compra, que é o trivial, né? Sei lá, arroz, farinha de trigo, sal. Isso é muito tabelado, a margem de lucro dele é muito baixa nisso. Então ele ganha em outras coisas. Vale você entender que nas licitações, por diversas vezes, você consegue dar vazão para esses produtos, tá bom? Uma coisa importante, vender para o governo também traz um benefício de você não ter uma estrutura física. Então, tudo isso que eu estou falando, galera, veja pelo lado da dica, né? Então, se você não quer abrir uma empresa vendendo para o governo, não precisa de estrutura física, né? Não abre uma estrutura de começo, não precisa. Exceto alguém comentou aqui na aula, uma das aulas essa semana,
que o órgão público pediu uma foto da fachada da empresa, que eu acho um absurdo, né? Acho um total absurdo. Mas, enfim, de modo geral, o órgão público não está nem aí para se você está numa estrutura grande, se não está. E outra, tem muitas empresas que trabalham no e-commerce mesmo, não tem estrutura, assim, uma fachada bacana. É um espaço que ele trabalha e lá ele desenvolve as operações dele. Então, o governo não está nem aí para onde está a sua empresa, se você está num centro, num polo industrial, se você está numa rua badalada, não está nem aí. Então, não precisa focar nisso, principalmente de começo. Para você fechar 100 mil, não é esse o mais importante, beleza? Diferentemente do mercado privado. Às vezes, dependendo do que você vende, numa rua um pouco mais movimentada, num lugar um pouco mais badalado, digamos assim, é mais fácil para você atrair o cliente. Outra coisa, você consegue encontrar no mercado das licitações contratos, né, de todos os tamanhos. Às vezes a pessoa acha que vender para o governo, não, para eu vender para o governo eu preciso ter um fluxo de caixa grande, eu preciso ter um capital de giro alto, porque o governo compra em larga escala. Não compra em larga escala. Ele compra também, né? Mas ele não compra só em larga escala. Tudo vai depender do tamanho do órgão. Galera, tem órgão público que é muito pequeno mesmo. Eu lembro que era uma dificuldade que eu tinha, inclusive, mas eu vi o pessoal comentando. Na época que eu era pregoeiro, a gente fazia muitas reuniões com os órgãos que eram assessorados pela Advocacia Geral da União, né? A Advocacia Geral da União, ela fazia algumas palestras, consolidando, nivelando o conhecimento da galera, tudo, né? E aí, tinha algumas funções na administração que não pode ser a mesma pessoa que faz, né? Eu expliquei sobre isso justamente na questão da burocracia, na questão da corrupção, que são atores diferentes, né? Só que tem órgão público que eles falam justamente isso, a expressão era essa. Tem lugar que só tem eu, tu, ele, não tem mais ninguém. Eu, tu, ele, a gente reveza nas funções, então não adianta. Quando um sair de férias, então tem órgão público que é muito pequeno, não dá para o cara ter, ele precisa de coisas pequenas. Você imagina, por exemplo, tem órgãos públicos ou lugares que têm autonomia administrativa, onde as instalações deles são muito parecidas com as da Magna, né? Inclusive em questão de efetivo. Aí você imagina um lugar que tem 7, 8 pessoas trabalhando, que não é tão grande, tem lá os seus, em área construída, sei lá, deve ter os seus 100, 150 metros quadrados. É isso, pô. Então você vai chegar para um cara desse, que você acha que ele vai comprar em larga escala o quê? O máximo que ele vai comprar aí com uma escala maior talvez seja material de escritório, folha sulfite para imprimir. De resto, é o básico. Produtos de limpeza, não são tantos. Tem muitas unidades, né? Postinho, esses lugares menores, que eles precisam de coisa em baixa quantidade. E claro, existem aqueles que precisam de larga escala. Se você vai ver, por exemplo, tem muita coisa que o Exército, a Marinha ou a Aeronáutica, eles compram centralizados. Eles centralizam a compra e distribuem para todas as unidades do Brasil inteiro. Essa é uma licitação milionária. Aí você escolhe qual que você quer participar. Não necessariamente você precisa participar de todas. A gente já vendeu aqui, para você ter uma ideia, eu não sei se você já viu, mas a polícia, pelo menos aqui do estado de São Paulo, ela tem algumas coisas que você coloca na farda. Alguns velcros, os emborrachadinhos que você coloca aqui na gola, no braço. É um emborrachado, né, com velcro. A gente vendeu isso. As unidades deu, acho que 200 unidades. É pouquinho, cada negócio daquele custa 5, 6 reais. Então não foi tanta coisa. Mas vendemos. Então quando você crachá, a gente vendeu crachá já para o hospital, tinha um hospital que estava precisando de crachá, deu um pedidinho de uns R$ 1.000, R$ 1.500. Vendemos crachá também. Então assim, tem pedido de tudo quanto é tamanho. Você não precisa se falar, não vou vender porque eu sou pequeno. Não, tem muita coisa para você que é pequeno, beleza? Existe uma diferença, pessoal, muito grande entre você, que é um dos maiores benefícios de vender para o governo. Quando você entende isso, você consegue vender até mais do que o que você tem de capital, tá? Claro, tudo tem um certo risco, mas você... Não é um certo risco, mas eu acho que é bom você ter um pouquinho de capital. Mas entendam o seguinte, no órgão público, primeiro você vende. E vender é uma coisa, receber é outra. Beleza? Vender é uma coisa, receber é outra. Em contrapartida que comprar é uma e pagar é outra, né? Vou te dar um exemplo. Você comprou um apartamento, mas você pagou o apartamento quando? Durante 20 anos, 30 anos. É a mesma coisa, tá? Comprar é uma coisa, pagar é outra, beleza? Mesma coisa que vender é uma coisa e receber é outra, tá bom? Qual que é o benefício do governo? Primeiro você vende, ganha licitação.
E não confundam isso com falta de planejamento, tá? Requer até mais planejamento, mas primeiro você ganha a licitação, vendeu. Depois, o órgão público vai lá e te pede. Quando ele te pede, você compra, né? Você não precisa comprar antes. Se quiser, pode, mas não precisa. Se você não tem que entregar nada, você não precisa comprar. Aí o órgão público te pede, aí você compra. E a diferença entre você receber e você pagar vai depender da negociação que você fizer com o seu fornecedor. Você pode negociar com ele, pagar daqui 40 dias, por exemplo. E daqui 40 dias o órgão público já te pagou. Então você já recebeu. Então, claro, dá para fazer isso com tudo? Depende, né? Depende do seu fornecedor. Mas uma coisa boa da licitação é isso, é que primeiro você vende, depois, né, você compra e dá para você negociar para primeiro receber e depois pagar. E galera, isso parece uma bobeira e parece óbvio depois de dito. Muitas pessoas falam, nossa Serra, mas isso é óbvio. É óbvio depois que alguém falou. Agora tem gente que não trabalha dessa maneira e porque nunca pensou em trabalhar assim. Então, é uma dica, uma coisa que funciona muito, diferentemente do mercado privado. Você vai numa loja física, na rua, né? Pega uma loja aí e o produto tem que estar lá já. Entra numa loja, entra numa papelaria e chega pro cara e fala que você quer comprar um grampeador e o cara fala, eu vou comprar e te entrego. Meu amigo, o cara não volta nunca mais. Não, eu quero sair com o grampeador na mão. Você já precisa ter comprado antes mesmo de vender. Numa loja física, galera, você tem que comprar o produto antes de vender. Agora, nas licitações, não necessariamente. Você pode, mas não é uma regra, tá? E não vai te atrapalhar se você não fizer isso.